Olá pessoal, essa é a nossa quinta aula sobre o tópico de descontos. Vamos falar agora sobre cálculo da taxa efetiva. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. Para entender o que é a taxa efetiva da operação de desconto, eu quero que vocês primeiro considerem o seguinte problema entre decidir descontar um título ou pegar um valor emprestado. Então, suponha que você precise de 70 mil reais e possa obter de duas formas esses 70 mil. A primeira forma é a seguinte: descontando um título de crédito no valor de 100 mil, 3 meses antes do vencimento, a uma taxa de desconto bancário simples de 10% ao mês. Ou seja, né, eu tenho um título que vai vencer daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses ele vai me remunerar 100 mil reais. Mas, caso eu queira receber o valor agora, e eu preciso receber o valor agora, eu preciso de 70 mil agora, se eu descontar, eu vou ter que pagar uma taxa de desconto de 10% ao mês, e como são 3 meses, e também como é desconto bancário simples, né, eu vou pagar 30 mil e vou receber 70 mil na data atual. Mas tudo bem, 70 mil era exatamente o quanto eu gostaria de receber, o quanto eu preciso receber, certo? Então funcionaria, eu poderia descontar esse título, né, deixaria de receber 30 mil, mas teria os 70 mil agora, no momento que eu preciso. A segunda maneira de receber esse dinheiro seria fazendo uma operação de empréstimo. Então, eu deixo o meu título parado e faço um empréstimo à taxa de juros compostos de 11% ao mês. Tá? Então, à primeira vista, né, essa taxa é maior, essa taxa de juros compostos é maior do que essa taxa de desconto. E aí a pergunta é, qual alternativa você escolheria? Para a gente encaminhar essa tomada de decisão, a gente pode pensar em termos de desembolsos futuros, ou seja, quanto em cada caso será desembolsado no futuro pelo tomador de recurso. Então, na operação de desconto, né, o pagamento futuro desses 70 mil reais que eu vou receber hoje é 100 mil, certo? Por quê? Porque eu estou dando meu título, que daqui a 3 meses vale 100 mil. Então, eu estou trocando meu título, que vale 100 mil daqui a 3 meses, por 70 mil agora. Logo, eu estou no futuro, né, o desembolso futuro para eu receber esses 70 mil agora é 100 mil reais. E se fosse a operação de empréstimo? Bom, na operação de empréstimo, eu sei quanto vai ser o desembolso futuro, basta eu calcular um montante, certo? Então, pela fórmula de juros compostos, o montante é o principal, vezes 1 mais I elevado a N. Então, substituindo, eu tenho 70 mil vezes 1 mais 0,11, essa é a minha taxa da operação de empréstimo, elevado a o cubo, porque são 3 meses. E isso vai dar 95.734. Ou seja, no futuro eu tenho que desembolsar 95.734,17 para tomar 70 mil reais agora. Logo, considerando essas duas alternativas, o empréstimo é a melhor alternativa, apesar de ter uma taxa maior, certo? Por quê? Porque no empréstimo eu vou desembolsar no futuro 95 mil reais, 734,17 para ter os 70 mil agora. Na operação de desconto, eu vou desembolsar 100 mil reais no futuro para ter os 70 mil agora. Uma outra maneira de pensar seria que eu tomo um empréstimo, eu mantenho o meu título, eu não faço a operação de desconto, eu mantenho o meu título. Quando o meu título maturar, eu vou ter 100 mil reais e vou ter um empréstimo de 95.734 para pagar. Então, eu posso pagar o empréstimo com 100 mil que eu tenho para receber e ainda me sobra 4 mil reais e uns quebrados, 200 e mais um pouquinho. Então, uma maneira de compararmos qual é a melhor coisa a se fazer, se a operação de desconto ou a operação de empréstimo, é olhar para os desembolsos futuros, como a gente fez aqui.
mas a gente também pode olhar para as taxas. Mas se a gente tentar comparar essa questão olhando taxas, a gente tem que tomar cuidado, porque taxa de desconto é diferente de taxa de juros. A taxa de desconto, no caso do desconto bancário simples, que foi a operação de desconto proposta, essa taxa incide sobre o montante. E numa operação de taxa de juros, a taxa incide sobre o principal. Então, aqui já tem uma diferença bem clara entre essas duas taxas. Não faz sentido, então, comparar a taxa de desconto bancário de 10% ao mês com uma taxa de juros compostos de 10% ao mês e nem de 11% ao mês, como a gente viu. Sempre que nós tivermos duas taxas de natureza diferente, por exemplo, uma taxa efetiva e uma taxa nominal, ou uma taxa de juros simples e uma taxa de juros compostos, uma taxa de desconto e uma taxa de juros, ou quaisquer outras duas taxas de naturezas diferentes, a gente deve modificar uma delas para encontrar a sua correspondente na mesma natureza e unidade da outra. Quando a gente modifica a natureza de uma taxa, a gente procura a taxa equivalente a ela. Tá? Nas operações de desconto, nós chamamos essa taxa de taxa efetiva. A taxa efetiva de uma operação de desconto é a taxa de juros compostos, ou seja, veja que a mudança da natureza, né, a taxa efetiva é uma taxa de juros compostos. E qual taxa de juros compostos? É a taxa de juros compostos que reproduz as mesmas condições de principal, montante e prazo referido na operação de desconto. Ou seja, é a taxa de juros compostos que o valor descontado é o principal numa operação de empréstimo, o valor nominal é o montante numa operação de empréstimo e o prazo decorrido do desconto é o prazo decorrido numa operação de empréstimo. Então vamos voltar ao exemplo anterior. Nós precisávamos de 70 mil e tínhamos duas maneiras de conseguir esses 70 mil, né? Descontando um título de crédito no valor de 100 mil reais, 3 meses antes do vencimento, a uma taxa de desconto bancário simples de 10% ao mês, ou obtendo um financiamento à taxa de juros compostos de 11% ao mês. Tá? Na operação de empréstimo, a taxa de juros compostos está dada, porque a operação de empréstimo é uma operação de juros compostos, é 11% ao mês. Mas, na operação de desconto, né, eu tenho uma taxa de desconto bancário simples. Se eu quero saber a taxa equivalente a isso em juros compostos, na verdade eu estou buscando a taxa efetiva dessa operação de desconto. Então, como que eu faço isso? Né? Eu tenho que me perguntar qual é a taxa que leva 70 mil em 100 em 3 meses. Então, qual é a taxa que 100 mil é igual a 70 mil vezes 1 mais i elevado a n. Mas n é quem, né? 3 meses. Então, eu posso dividir aqui, 100 mil dividido por 70 mil tem que ser igual a 1 mais i elevado a 3. Tiro a raiz cúbica dos dois lados e subtraio 1, a gente tem que i é igual a 100 mil dividido por 70 mil elevado a 1/3 menos 1. Essa seria a taxa efetiva dessa operação de desconto. Então, fazendo essa continha aqui, vai nos dar que a taxa é 0,1262, 12,62% ao mês. Agora sim, agora nós temos uma taxa de juros compostos. E aí a gente pode comparar com a taxa de juros compostos do empréstimo para poder saber qual dessas duas operações é mais vantajosa. Como a taxa de financiamento, né, a taxa de empréstimo da operação do empréstimo é menor do que a taxa efetiva da operação de desconto, então o empréstimo é melhor, é a alternativa melhor do que a operação de desconto. Então, para poder comparar usando taxa, eu preciso encontrar a taxa efetiva da operação de desconto. Eu não posso olhar a taxa de desconto e comparar ela diretamente com a taxa de juros compostos.
Vamos fazer um exemplo calculando a taxa efetiva mensal. Então, calcule a taxa efetiva mensal de uma operação de descontos de duplicatas no valor de face de 42 mil. Então, o valor nominal é 42 mil. 5 meses antes do vencimento, meu prazo é 5 meses. E a taxa de desconto bancário é 8% ao mês. Bancário simples, né? Então, eu preciso saber qual é a forma de desconto, porque a forma de desconto determina qual é a fórmula que eu vou usar, né? Então, na fórmula, as fórmulas de desconto bancário simples estão aqui, né? Tá, essa aqui, principal é igual ao montante vezes 1 menos D vezes N. Então, eu posso calcular o principal, que vai ser 42 mil, vezes 1 menos a taxa, que é 0,08, vezes o prazo, que é 5. E com isso eu posso ver que o principal é 42 mil, vezes 1 menos 0,8 vezes 5, 0,4. Então, isso aqui é 42 mil, vezes 0,6. E isso aqui é 25.200. Então, esse é o meu principal. O que eu falei para vocês? A taxa efetiva da operação de desconto, a taxa efetiva I, né, é a taxa que vai levar esse principal, então ela vai levar esse valor de principal nesse montante, dado esse prazo. Né? Então, ela vai satisfazer que 42 mil tem que ser igual a 25.200 vezes 1 mais ela, né? 1 mais a taxa, elevado a 5. Ou seja, quando eu usar a fórmula de juros compostos, né, a taxa efetiva, ela une, ela linka, ela amarra essas três informações. Montante, principal e o prazo. Tá? Esse aqui é um probleminha de juros compostos, a gente pode resolver ele na calculadora HP12C. Vamos fazer na calculadora financeira, então, 42 mil é o meu valor futuro, 25.200 é o meu valor presente, vou trocar o sinal para registrar como PV, o meu prazo é 5 e peço para ele a taxa. E aí ele vai me responder, olha, a taxa é 10.756. Se a gente arredondar, 10,76. 10,76%. Essa vai ser a taxa efetiva dessa operação de desconto. Pessoal, observem que eu calculei o principal da operação para encontrar a taxa efetiva. Não é preciso, tá? Se vocês olharem nos slides que está lá na disciplina, eu faço essa conta de uma maneira diferente. Tá? Eu proponho o seguinte, olha só, eu posso simplesmente brincar com essas duas fórmulas, né? Porque se em juros compostos S é igual a o principal vezes 1 mais I na N, né? Sendo que esse aqui tem que ser o valor descontado, né? E esse aqui tem que ser o valor nominal, então eu posso dizer que a taxa efetiva é S sobre P, isolando, né? S sobre P elevado a 1 sobre N menos 1. E olhando pela fórmula de desconto bancário, eu também posso escrever essa divisão S sobre P, essa fração, né? Se eu passar o P que está aqui dividindo e passar tudo que está aqui para o outro lado, a gente tem que a fração S sobre P é 1 sobre 1 menos D vezes N. Aí eu posso substituir isso aqui, ó, observem. Isso aqui é equivalente a S sobre P, então eu posso substituir aqui. E aí eu encontro uma fórmula para a taxa efetiva. A taxa efetiva vai ser 1
sobre 1 menos d elevado a 1 sobre n menos 1. Então, eu consigo calcular a taxa efetiva de uma operação de desconto sem precisar passar por calcular o principal. No slide anterior, o que eu fiz? Eu calculei o principal e aí, sabendo o principal, resolvi um problema de juros compostos. Eu não preciso fazer isso, tá? Eu posso ir diretamente para o cálculo da taxa efetiva fazendo essa manipulação algébrica e aí só substituindo os dados. Eu acho mais natural pensar dessa maneira, porque aqui a gente está realmente entendendo o que é um problema de taxa efetiva, né? A taxa efetiva de uma operação de desconto é aquela que leva o valor descontado no valor nominal, dado o prazo da operação de desconto, pensada como uma operação de juros compostos. Então era isso, pessoal. Essa foi nossa aula de taxa efetiva e assim nós encerramos o tópico de desconto. Se vocês tiverem dúvidas, postem no Moodle, acessem a monitoria e até o próximo tópico. Tchau, tchau.